Sejam bem-vindos ao canal Exposição Bíblica. Você está nos acompanhando aí diariamente numa série especial dos 10 anos do Exposição Bíblica. Que maravilha, né? Eu sou Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília desde 2001. Pela graça do Senhor, estamos aqui no Exposição Bíblica há 10 anos, pregando a palavra, treinando pregadores, conscientizando homens do Distrito Federal, Brasil e fora do Brasil. Nesses 10 anos, muita gente tem nos acompanhado e, para a glória de Deus, tem mudado suas posturas no púlpito, né, como pregadores. E agora a gente está investindo muito nos ouvintes também, treinar os ouvintes. Então essa série dos 10 anos tem esse objetivo, formar um potencial de consciência do que é o evangelho bíblico pregado, para que os ouvintes não sejam enganados com um tipo de pregação que talvez não seja voltada para a teologia da prosperidade, mas que não é a pregação do evangelho. Ele é mais moralista do que a pregação do evangelho. Bom, essas bibliografias aqui são as usadas, né? Ken Ham, Expository Listen, T.A.T.L. Parker, Timothy George, Tim Chester, e eu creio que outras ao longo do caminho eu vou apresentando. Aqui o sumário que eu já tratei: Boas Novas na Escuridão, Ouvir para os desejos e crenças se alinharem em Cristo, Ouvir para a prática e transformação, Ouvir para uma vida de adoração, Ouvir a palavra como autoridade final de fé e prática. Os ouvintes ouvem pregadores com algumas características. Ouvintes devem se satisfazer com a suficiência de Cristo na pregação. Ouvindo Cristo em toda a Escritura. Deus e não o ouvinte deve ser agradado. E hoje eu vou falar sobre o ouvinte antes, durante e após o culto público. Tá bom? Bom, se inscreva no canal, ative o sino para você receber as notificações e, se você puder, dê um like nesse vídeo aí também. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu pratico muito em casa. Todos eles nós buscamos praticar, claro. Mas assim, eu tenho filhos e eu uso o sermão expositivo pregado aqui dominicalmente na IBRB. Eu uso o sermão para discipular os meus filhos. Eu crio neles uma cultura expositiva. Né? Não, a gente pode usar várias coisas para discipular os nossos filhos. Catequese, né? Livros, a Bíblia principalmente. Mas eu uso o sermão que é pregado na igreja, porque na nossa igreja as crianças ficam no culto e elas anotam a pregação. Tem sido algo muito lindo, gente, isso. Algo muito fantástico isso. E eu reviso a pregação com os meus filhos durante a semana, né? E eu queria tratar com vocês sobre isso. Nós treinarmos a nossa vida de ouvintes antes do culto público, para durante o culto público e para depois do culto público. É isso que eu queria tratar com vocês hoje e é isso que nós vamos tratar. Vamos lá. No vídeo de hoje, além de usar o Expository Listening, eu vou usar Joel Bick. E ele vai falar uma coisa muito interessante. Nós precisamos nos preparar para cultuar. Os fatos anteriores ao culto público são muito importantes. Né? O antes de chegar na casa de Deus, para ouvir a palavra, é necessário nos prepararmos com a nossa família. Eu digo para você que o preparo ele tem que durar uma semana inteira. É durante a semana toda. A semana toda fazendo devocionais, se dedicando às escrituras, à oração, ao culto privado, ao arrependimento diário, para que quando nós nos desloquemos dos nossos lares para o culto público, para que a gente faça isso com um apetite sincero pela palavra. Por quê? Porque esse crescimento ele está sendo gerado constantemente.
E o dia do culto público não vai ser um dia maçante para a família, né? Tipo assim, ai meu Deus, desencargo de consciência, vamos para a igreja. Então, quando você diariamente está se preparando, meditando sobre a importância da palavra, pregada anteriormente, fazendo as revisões do último sermão que foi pregado, você está se preparando para o próximo culto. Você está se preparando para o próximo culto. Lembre-se de que o culto é um campo de batalha. Sim. No culto público, nós estamos pregando, para quem prega o Evangelho, pregando uma narrativa superior, de acordo com a vontade do Pai, revelada nas Escrituras, uma narrativa redentora, que nos leva a uma vida conforme a Cristo Jesus, nosso modelo de vida redimida. Isso contrapõe o mundo, contrapõe o diabo, contrapõe a carne, contrapõe a nós mesmos, contrapõe a tudo. É uma nova forma de viver. Nós somos um novo povo, comprados e remidos pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Então o culto é um campo de batalha. Nós temos ali ouvintes, cada um com uma narrativa diferente, uma luta, uma dificuldade diferente, com desejos diferentes, com intenções diferentes em relação a Deus, às coisas do Senhor. Então, os inimigos, eles vão agir no culto público. Vão agir, os nossos inimigos vão guerrear contra nós. É uma guerra onde nós estamos expondo a adoração devida ao Senhor e as pessoas estão ali relutando para viver a sua própria vida. Então, o preparo é importantíssimo. É importantíssimo. Durante o culto é necessário ter uma consciência, uma sensibilidade. Eu sempre digo sobre o ouvir atentamente a voz do Senhor, ouvir com submissão, conforme diz Tiago 1:21, com humildade, com autoexame. Ouvintes não podem desprezar aqueles que falam por não gostarem dele, por predileções pessoais. Ouvintes precisam ter muita humildade. Muita humildade. Então, durante o culto público, existem ruídos na comunicação, existem atitudes no processo da pregação, da comunicação que você deve evitar, conversas paralelas. Aquela incontinência urinária, a não ser que seja realmente uma doença, aí tudo bem, é justificável, mas tem pessoas que vão ao banheiro toda hora. Tem pessoas que vão beber água toda hora. Traga sua água de casa, é muito mais importante. E se você não trouxe água de casa, você não vai morrer porque vai ficar meia hora sem beber água, 1 hora sem beber água. Ninguém morre de... Morreu de quê? Não, fiquei 1 hora sem beber água. As pessoas morrem sem beber água por muitos dias, né? Então ouça com humildade, trabalhe bem a reverência no culto público. Essas coisas têm te atrapalhado muito a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Né? E o após o culto público é muito importante também. Se você é do ouvinte, conforme Mateus 13:13, que ouviu e compreendeu e que vai dar frutos, né? É o ouvinte que a semente foi semeada, né, num solo diferenciado por conta do dom, da graça do Senhor. Você é um ouvinte que vai frutificar para a glória de Deus lá fora. Você é um ouvinte que vai frutificar, produzir, trabalhar, cuidar da sua família, da sua vida profissional, glorificando a Deus em todos os aspectos, remoendo o sermão que foi pregado, meditando nas Escrituras sagradas. O antes, o durante e o após é muito importante.
O após, você vai sempre estar se voltando para a palavra pregada. Você vai aplicar aquele texto. O texto tem uma aplicação para o seu dia a dia. O que esse texto ensina com respeito à vontade de Deus para a minha vida. Então, no outro dia, se você se esqueceu do sermão, vai no YouTube, procura o sermão, vai no boletim informativo, liga para o pastor, pede para ele te mandar os pontos do sermão. Como é que minha vida corresponde a esse texto das Escrituras? Onde eu estou falhando nesse texto pregado? Como eu posso melhorar com o auxílio poderoso da graça? Que passos definidos de ação preciso tomar para obedecer ao Senhor de acordo com esse texto que foi pregado? Então, o posterior, o checklist, é muito importante. É muito importante. A pós-venda é mais importante do que tudo quando você vai comprar um carro. Né? Você vai comprar um carro, a pós-venda faz toda a diferença. Né? Muitos têm ódio de montadoras por conta do pós-venda. O pós-culto não vivido intensamente vai te trazer grandes prejuízos. Tá? Então vou repetir. Antes do culto, esteja meditando, estudando, cultuando, revisando o sermão que foi pregado anteriormente. Durante o culto, ouça com reverência, com atenção, com submissão, com humildade, com fé. Após o culto, aplique essa mensagem diariamente. Relembre aquilo que foi falado. Tome passos significativos para uma obediência em graça. Em nome de Jesus. Tudo isso é importante. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.